Tem time que gastou 117 milhões de libras numa tarde. Tem time que vendeu o próprio ídolo e não trouxe absolutamente ninguém. E tem time que, segundo a boa parte da torcida, fez o melhor negócio da janela sem nem chegar perto do topo do ranking de valores. Ame ou odeie, a Premier League tá reescrevendo o próprio recorde de transferências 2 vezes na mesma janela. Eu vou passar pelos 20 times num ritmo frenético. E no final, eu te provo porque o maior cheque da história do futebol inglês pode ter sido, na prática, o maior erro dessa janela toda. Fica até o final, porque a contratação que eu vou coroar como a melhor de todas não é, nem de longe, a mais cara. Mas vamos começar pelo atual campeão. O Arsenal transformou em definitivo o zagueiro Pierro Hincapié, que estava no Bayer Leverkusen. Pagou 40 milhões de euros por um jogador que já conhecia de cor, testado e aprovado, sem custos de adaptação. Como o time foi campeão, eles não querem se arriscar. Se blindaram em uma peça que já rodou meio ano vestindo a camisa do Arsenal. E olha, que o próximo já chega batendo o recorde de um jeito que você nunca viu. O Manchester City foi buscar no rival direto da tabela, o Nottingham Forest, o meio-campista inglês Elliot Anderson, e pagou 116 milhões de libras, que no momento da contratação, aquilo quebrou o recorde de transferências para o jogador britânico, um número histórico para um clube que já tinha história de sobra em gastar dinheiro infinito. Ele é um jogador jovem e chega para ser peça central do meio-campo do City, saindo justamente de um time que queria mantê-lo. Só que essa marca de recorde britânico não durou nem um mês, porque tinha um cheque ainda maior escondido lá na frente dessa lista. Mas, se você acha que o City pagou caro demais no Anderson, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que vem mais na frente com o Chelsea é ainda mais absurdo. O Crystal Palace, time mais discreto da lista até agora, teve apenas um único reforço confirmado, o zagueiro espanhol Oscar Minguez, que era ex-Celta de Vigo, chegando de graça e custo zero. Então simples, funcional e sem alarde. Nem toda contratação vai fazer barulho, é normal. Já no Manchester United, foi no meio campo do Chelsea que eles foram buscar a solução do meio campo, que foi o André Santos, por 56 milhões de euros. O brasileiro começou só 13 jogos da Premier League, no time do Chelsea, mas é jovem e tem contrato longo. O United precisa disparadamente de gente nova no setor do meio campo, e apostam no futuro e na curva de evolução de André Santos, não do presente dele. Já no Hull City, um dos 3 times que subiram para esse ano, eles foram mais simples, e não tinha como ser diferente. Trouxe o goleiro Jack Butland, do Rangers, por 3 milhões e meio de euros. Ele tem experiência entre as traves para segurar as pontas numa temporada de estreia na Premier League, e que bem provavelmente será bem complicada para o Hull City. Agora, vamos falar do Chelsea, porque segura o troféu de contratação mais cara da liga inteira, simplesmente Morgan Rogers, tirado do Aston Villa por 117 milhões de libras. Superou Anderson e é hoje o jogador britânico mais caro da história do futebol. 23 anos e foi peça-chave da campanha do Villa na Champions League. Chegou às semifinais do Mundial com a seleção inglesa e ainda assim trocou a vaga garantida na competição europeia por um projeto novo em um time de maior expressão, que vai ser comandado por Xabi Alonso. Chelsea sem Champions, pagando o maior cheque britânico de todos os tempos. Pode não fazer sentido no papel, mas é exatamente esse tipo de loucura que qualquer fã da Premier League ama de comentar. E eu sei que quem torce pro Villa deve estar louco da vida vendo o camisa 10 saindo justamente para um rival direto na tabela. Mas negócio é negócio, e 117 milhões de libras não aparece todo dia. Agora vamos pro Tottenham. A contratação mais cara da história do clube foi o Tonali, comprado do Newcastle por 108 milhões de euros. Meio italiano, campeão de tudo que existe na Itália. Chega para dar identidade tática ao time de Roberto Di Zerbi. Já no Brentford, eles apostaram no meio alemão Yannick Schuster, do RB Salzburg, por 18 milhões de euros. Reforço do meio campo para um time que sempre soube fazer negócio inteligente no mercado. Eles compram barato e vendem caro depois, não tem jeito. No Newcastle, depois de perder Anthony Gordon pro Barcelona e Sandro Tonali pro Tottenham, o Newcastle reagiu trazendo Bazumana Churre, do Hoffenheim, por 50 milhões de euros. Reforço caro para reconstruir uma equipe que perdeu 2 peças importantes no mesmo verão. O time tá em reconstrução, porém repor os nomes que perderam vai ser bem difícil, tá? Vou ser sincero aqui, mas eles estão tentando. Já no Fulham, teve uma janela mais contida, trouxeram o sueco Jonah Kussi Asare, das categorias de base do Bayern de Munique, por 6 milhões de euros. Atacante jovem e claramente uma aposta de longo prazo sem gastar fortuna. No Liverpool, passou a perna no próprio Chelsea numa negociação e levou o zagueiro francês Jeremy Jacquet, do Rennes, por 63 milhões de euros. Você tá vendo aqui que é euro demais, né? Não tem contratação barata, até a barata é cara. É um reforço direto pra zaga, depois de perder Konaté pro Real Madrid. No Aston Villa, fizeram a contratação recorde do clube, Johan Mazambi, meia que estava no Freiburg, chegou por 60 milhões de euros. E olha, esse aqui merece destaque, porque foi um dos nomes mais comentados no último Mundial. Daquele tipo de atuações que faz o mercado inteiro correr atrás do telefone e no dia seguinte ligar pra ele. O
Aston Villa perdeu Tielemans pro United e ainda viu o Onana romper o ligamento do joelho, um baque no meio campo, e resolveu as duas dores de cabeça de uma vez, só trazendo o jogador que chega em um alto rendimento, direto da Copa do Mundo. O Everton foi buscar no Freiburg o volante Merli Howe por 25 milhões de euros, alemão, regular, testado na Bundesliga, chega para dar solidez ao meio campo, reforço sem muito alarde, mas de time que sabe exatamente o que precisa. O Brighton entrou numa dança de zagueiros com o próprio Tottenham, mandou Van Hecke para os Spurs por 60 milhões de euros e recebeu de volta o jovem croata Luka Vuskovic por 54 milhões, zagueiro de 19 anos, cotado como uma das maiores promessas defensivas da Europa. Eles trocaram experiência por futuro, aposta clássica de time médio da Premier League. Já no Bournemouth, o uruguaio Álvaro Rodrigues chegou do Elche por 25 milhões de euros para reforçar o ataque, time que vem da temporada surpreendente na Europa League, reinvestindo para continuar competitivo. E eu sei que você cansou dos nomes menores. Segura só mais um pouquinho, porque lá na frente, o Nottingham Forest fez a maior sacanagem da janela com seus torcedores, e a gente tá quase chegando lá. No Sunderland veio um reforço de experiência e sem custo nenhum. O lateral belga, Meunier, ex-PSG, chegou de graça depois de sair do Lille. Veterano, rodado em Champions League, chega para dar experiência a um Sunderland recém-promovido que quer se manter na elite. O Leeds trouxe o zagueiro bósnio Tarik, do Sassuolo, por 40 milhões de euros. Reforço direto para o setor defensivo de um time que voltou à Premier League, decidido a não sofrer o mesmo trauma de rebaixamentos recentes. Agora, o Converter City, um dos 3 recém-promovidos. Eles gastaram 18 milhões de euros no zagueiro suíço Amenda, do Frankfurt. Reforço pesado para um time que quer sobreviver na elite depois de 25 anos de ausência. O Ipswich Town trouxe o ponta brasileiro Emerson, do Toulouse, por 28 milhões de euros, maior investimento do clube nessa janela. Aposta ofensiva de um time recém-promovido que sabe que vai precisar de gols para não cair direto de volta. E aí, chegamos no time que fecha essa lista de um jeito bem diferente. O Nottingham Forest, depois de vender Elliot Anderson pro City por 116 milhões de libras, eles viveram um verão de caos total nos bastidores. Trocou de treinador de novo, dessa vez contratando Oliver Glasner para tentar organizar a casa depois de uma temporada com 4 comandantes diferentes. E no meio de toda essa bagunça, simplesmente ainda não confirmou nenhum reforço na janela. O time vendeu a joia da coroa e até agora não trouxe para ninguém para substituir. Se isso é plano ou desespero, eu não sei. Só o tempo vai dizer. Mas por enquanto, o Forte é o único dos 20 que entra pro vídeo de mãos vazias. Eles não trouxeram ninguém, mas o Aston Villa trouxe o cara que pode fazer o Chelsea se arrepender de cada centavo gasto no Rodgers. Quer saber por quê? Porque é agora que a minha opinião vem de fato. Agora, olha o que é interessante. Se a gente jogasse nessa lista só pelo tamanho do cheque, a resposta óbvia seria Morgan Rodgers, 117 milhões de libras, recorde da Premier League, contratação mais cara da história do futebol inglês envolvendo um jogador nascido ali. Dá pra discordar disso? Sinceramente não. É dinheiro que fala. Mas eu prometi lá no começo que a melhor contratação da janela, na minha visão, não é a mais cara. E ela é o Manzambi, do Aston Villa. Eu sei que quem só olha pra manchete vai achar essa escolha maluca, ainda mais depois de ter passado os últimos minutos falando de 117 milhões de libras e recorde atrás de recorde. Mas pensa comigo, Manzambi chegou vindo de uma Copa do Mundo espetacular, daquelas atuações que fazem o mundo inteiro virar o pescoço e perguntar quem que é esse moleque. Não foi um jogo isolado, foi uma sequência de exibições que colocou o nome dele na boca de olheiro de clube grande atrás de clube grande. Não só do Aston Villa, 70 milhões de euros é dinheiro relevante, isso é óbvio, virou o valor mais alto já pago pelo clube, mas é uma fração do que o Chelsea pagou por Rodgers. E o nível de impacto imediato que Manzambi promete entregar, depois do que mostrou representando seu país num palco da Copa do Mundo, é simplesmente disparado o melhor negócio dessa janela toda. Contratação boa não é só a que quebra recorde, é a que chega numa boa cotação e sai cara depois de 6 meses da temporada, quando o resto do mercado só vai perceber que o Villa já sabia desde a Copa. E é exatamente esse tipo de faro que separa o clube que compra manchete do clube que compra futuro. É por isso que mesmo com o cheque gigante do Chelsea em jogo, essa aqui pra mim fica como a melhor contratação dessa janela de transferências até o momento desse vídeo. Resumindo, 20 times, 20 apostas, um recorde britânico quebrado 2 vezes na mesma janela. E o Nottingham Forest que ainda não trouxe ninguém pra dentro da casa. Só o tempo vai dizer se o dinheiro pesado do Chelsea vai se pagar dentro de campo ou se o faro do Villa em cima do Manzambi vai ser lembrado. Mas você, concorda que Manzambi foi a melhor contratação confirmada até agora? Ou você fica com o dinheiro de Morgan Rodgers? Comenta aí embaixo e me conta. Eu vou ficando por aqui e se você gostou não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.